Boa noite, eu sou a Júlia e essas são as aulas de contrapartida de um projeto realizado pela VK Restauro e pela Correia Cultural. Este projeto foi aprovado no PROAC de São Paulo em 2023 e ele tem o apoio do Tribunal de Justiça de São Paulo e o governo do Estado de São Paulo, do município. Então, essa aula faz parte de um ciclo de aulas teóricas que depois serão sucedidas pelas aulas práticas nos dias 13 e 14 de abril. Eu estarei encarregada pelas aulas de pintura a seco e a Tatiana fará a fresco. Então, a aula de hoje, ela é a aula de teoria das cores, que são conceitos extremamente importantes para todo mundo que quer ingressar aí num mundo de produção artística. Bem, o que é a cor e para que estudar, né? A gente deve estudar para empregá-la de maneira correta e mais assertiva. Conhecendo as cores, a gente pode escolher quais tipos de efeitos produzidos e qual a estética que a gente deseja alcançar e a gente pode alcançá-la, né? Entendendo as variações, as combinações, as disposições, a gente pode gerar no espectador coisas como efeitos de profundidade, né? Com luz, sombra, essas coisas assim, uma questão meio tridimensional, emoções, e a gente pode também gerar novas tonalidades, né? A compreensão dos fenômenos que vão influenciar nas cores, ver se seria uma transparência, a opacidade, né, do material, se tem um efeito de refração, um meio diferente, né, de atmosfera, de vidro, de tudo, e as misturas entre as próprias cores, né, e os próprios pigmentos vão impactar na escolha que o artista vai fazer, né? Então seria qual tipo de meio que ele vai usar, se é uma têmpera, se é uma guache, se é uma aquarela, né? Qual vai ser o suporte? Ele quer um suporte de madeira ou ele quer um suporte de tela que dá um tipo de textura diferenciada? Se o suporte dele vai ser um vidro, então, para ele usar talvez um jogo ali de reflexão da luz. E também o conhecimento da cor é de suma importância para o campo de conservação e restauração e base referencial para vários procedimentos de restauro, né? A gente vai ver mais adiante ali, eu faço uma exemplificação de como que a gente deve entender os aspectos de vibração e formação da cor para poder fazer um restauro. Bem, para começar a compreender a cor, a gente tem que falar da teoria de cores do Isaac Newton. Bem, no final de 1600, o Isaac Newton publicou experimentos que envolviam prismas, luz e cor, que são a base do nosso entendimento de cor hoje em dia. Esses experimentos, eles envolviam a refração da luz branca por um prisma que separava a luz em diferentes cores, né? Que nem está na imagem aí. E a partir desses estudos, ele diz que a luz é a fonte das cores, né? Então a gente vê aqui que ela pode ser quebrada em 7 cores, que seriam os raios do espectro de luz visível que a gente tem. E aí ele cria também então o conceito de que as ondas separadas correspondem a cada cor. Bem, mas então hoje em dia já sabemos que não é somente a luz que é responsável pelos efeitos de cor, né? Apesar de termos aí as várias ondas do espectro eletromagnético, existem as diferenças também entre a luz, cor-luz e a cor-pigmento. O que seria essa diferença? A cor-luz seriam os raios, né? Que eles conseguem ser separados, que são responsáveis, que eles correspondem à reflexão de cada cor.
E o que seria a cor pigmento? A gente tem, então, uma superfície, né? Aqui eu tenho uma superfície amarela. O que isso significa? Se eu recebo uma luz branca, né, que contém todos os raios de luz, ela vai absorver todos os outros comprimentos de onda e vai refletir somente aqueles que têm alguma relação com o amarelo. E aí, portanto, vai chegar no nosso olhar a onda do o que é referente ao amarelo. Acontece que, por exemplo, se eu colocar uma cor, uma luz, uma fonte de iluminação que seja complementar ao amarelo, essa provavelmente vai chegar a gente um preto. Então, não basta só a luz. A gente tem também a propriedade da superfície que a gente está recebendo. E além disso, como eu já comentei, chega ao nosso olho a percepção, no nosso olho também é responsável a formação da cor, porque nós temos os cones de percepção de cor. E os cones vão receber a informação de luz que entra no nosso olho e eles vão decodificar, né, e vão receber esse estímulo, decodificar e mandar para o cérebro a informação, de forma que a gente também enxerga a cor. Então, é uma associação de três fatores. As propriedades físico-químicas do material vão dizer também que tipo de luz será refletida, a luz, né, que ela é composta dessas coisas, mais a nossa percepção do olho, né? Tanto que temos as pessoas, por exemplo, que não possuem a capacidade de enxergar algumas cores, os daltônicos, porque eles não têm os cones referentes, né? Então aí temos um exemplo de falta de cones verdes, azuis, vermelhos, como que esses daltônicos enxergariam. Então, na verdade, a formação e percepção da cor, ela é a junção desses três fatores. E não como acreditava-se, né, a partir dos estudos do Isaac Newton, que era apenas a luz, a fonte de todas as cores. Outra teoria extremamente importante de ser abordada é a teoria das cores de Goethe, desenvolvida entre os séculos XVIII e XIX. Goethe foi aquele romancista alemão que escreveu Sofrimento de Jovem Werther e Fausto, né? Imagino que todo mundo conheça. Além de ser um grande romancista, ele tinha também um pezinho para a ciência, né? Então, entre as várias obras que ele deixou, ele também escreveu sobre zoologia, sobre botânica, meteorologia, né? E, por fim, tem essa teoria das cores desenvolvida por ele, que é uma teoria fantástica, né? Basicamente, a teoria das cores que a gente vai ver a seguir, ela foi praticamente toda desenvolvida por ele. Ele traz conceitos incríveis e super inovadores, assim como também faz um novo método de ciência, né? Ele traz aí uma inovação científica em que ele faz observação dos fenômenos e a partir dessa observação dos fenômenos ele começa a observação do fenômeno, o estudo qualitativo, a observação do resultado, e aí ele traz então as conexões lógicas que tragam algum tipo de resposta assim, qualitativa. Então, por que inovação científica nesse sentido? Porque ele consegue, através do discurso, criar e elaborar teorias, e ele acertou muita coisa, né? Então, ele não tem esse alicerce matemático, o que no fim das contas, na época dele, foi um dos elementos que fez com que o estudo dele fosse trancado na gaveta e esquecido durante muito tempo, porque não foi considerado científico o suficiente, por não ter como matematizar e transformar em provas irrefutáveis, né? Que assim diriam, né? Ele foi obtido através de uma dialética. Bem, no conteúdo geral desse estudo do Goethe, o histórico dele vai trazer o estudo e o emprego das cores desde a antiguidade, né? Ele vai classificar um histórico ali. Depois, ele também tem uma parte que é a crítica à teoria das cores de Newton. Essa crítica foi extremamente polêmica para a época,
né? Porque ninguém se atreveria a criticar o trabalho de Newton. E ele não só criticou, como ele pôs à prova. E ele relata absolutamente tudo. Ele vai nesse trabalho, então, reproduzir o estudo que Newton fez, que chegou à conclusão de que a luz pode ser dividida em 7 ondas, né? Aquele estudo do prisma que a gente viu logo agora. E ele questiona, então, ele percebe, assim, que existem situações em que não se aplica, não basta você colocar um prisma e a luz vai se refratar. Ele testa tamanhos diferentes de prisma, ele testa tamanhos diferentes de diâmetro da fonte luminosa que está recebendo, né, e sendo colocado no prisma. E ele começa a perceber que ele vai receber resultados diferentes. Tem vezes que a luz se divide em 3 cores apenas, tem vezes que ela fica só ali no vermelho, laranja, amarelo. E também quando ele fazia o contrário, ele também não conseguia obter o mesmo resultado, né? Então ele acredita que ele não tinha elementos suficientes que corroborassem, de experimentação suficientes que corroborassem com a sua teoria. E esse trabalho trouxe muitas justificativas para o que ele acusou o Newton de ter errado, né? E por isso ele foi muito execrado. Mas esse trabalho tem um caráter extremamente didático e ele vai trazer muitas noções como cores químicas, né? Ele vai trazer as cores físicas também, ele vai relacionar uma perspectiva, ele vai trazer uma perspectiva geral das relações, né, entre todos os estudos que ele fez. Tudo que ele faz, ele documenta certinho, ele tem um caráter extremamente poético, né? Ele escreve de uma maneira que, se você, quem está lendo é convidado a fazer junto com ele aqueles exercícios. É para ser extremamente reproduzível aquilo, para cada um ver por si. Ele encoraja você a tomar as suas observações e chegar às suas próprias conclusões também. E ele também escreve sobre o efeito sensível e moral das cores. Ao escrever sobre os efeitos sensíveis e morais das cores, ele está antevendo conceitos que foram somente depois de muito tempo aceitos pela comunidade científica, né? E a gente está falando de coisas que geraram a cromoterapia, que são guias dentro de diversas áreas, né, de atuação dentro da psicologia, do marketing, da propaganda. A comunicação em geral, ela entende que as cores elas são elementos fundamentais para despertar ou passar uma mensagem em quem está recebendo, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, né, uns exemplos de resultados do entendimento, né, de como elas têm efeito moral. A gente tem aqui os cartazes de filme, né? Quando você tem um filme que é de ação, ele sempre vai utilizar no cartaz o uso do azul e do laranja, ou um azul mais clarinho ali, tendendo mais para um outro lado, com aquele amarelo assim meio alaranjado, mas é assim, aquele contraste dessas cores, porque quando eles são colocados juntos, os complementares, eles aumentam a dramaticidade. Então, isso daí, a gente vê a gente bate o olho nesses cartazes e a gente entende que é um filme de dinamismo, de ação, de aventura. Ele não é um filme calmo, é um filme que vai ser cheio de emoção, né? E aí, do outro lado, a gente tem também uma sala de hospital. E por que a gente tem essa sala de hospital aí verdinha? Porque já é consenso, né,
que a cor verde, ela tem a capacidade de nos acalmar, ela traz a sensação de harmonia, de confiança, né? Nossos cones receptores dos olhos, eles são mais sensíveis, a gente tem uma mais capacidade de percepção do verde, a gente tem mais a gente recebe com mais facilidade o espectro eletromagnético do verde, que, não por coincidência, é a cor a cor que a gente teria, né, majoritariamente na natureza se a gente não tivesse cheio de prédio, né, no meio do mato. A gente tem o quê? A gente tem mais verde. Então, o verde, ele é feito para acalmar, para harmonizar, para gerar confiança. Então, é por isso que as enfermeiras usam uniformes verdes e as salas de hospitais são verdes, em vez de branco, né? Porque a gente pensaria, logicamente, pela questão de esterilização e não sei o que, coisa de saúde, papapá, pensaria-se talvez o branco, que é limpeza, mas não, como é um ambiente que precisa ter efeitos calmantes sobre os espíritos das pessoas, né? Afinal, geralmente não são condições positivas que elas estão ali submetidas. Então eles colocam isso como um auxílio externo para acalmar o psicológico dos pacientes. Então, dando início aí a esse ensino da teoria das cores, né, a gente tem agora o círculo cromático. Esse círculo cromático ele pode ser facilmente reproduzido em casa usando tintas e você pode reproduzi-lo inclusive tendo apenas as cores primárias, que seriam o vermelho, o amarelo e o azul. O círculo cromático básico ele consiste de 12 cores e eles são arranjados de acordo com a sua relação cromática. A gente vai entender o que são as relações cromáticas mais adiante. Essas 12 cores, então, aí que estão arranjadas, que a gente está vendo, elas podem ser separadas em 3 categorias. Elas são primárias, secundárias e terciárias. É bem interessante fazer esse círculo cromático, porque a partir dessa reprodução aí e da mistura das cores para obter as outras, a gente começa a perceber na prática, né, quais são essas relações cromáticas que a gente vai falar agora, que é muito interessante. E a gente entende também os processos, né, de formação da cor, principalmente o funcionamento da cor pigmento. Então a gente está vendo aí um círculo cromático que ele inicialmente é feito com as cores primárias apenas, né? Essas cores, em teoria, elas conseguem gerar todas as outras cores. Então, a partir dela, quando a gente vai vendo, vai fazendo a mistura, a partir delas a gente vai conseguindo gerar todo aquele círculo de 12 cores. Aí aqui a gente já vai vendo assim como o círculo com a mistura, assim, né? Uma mistura mais dinâmica, não tá certinha, ele vai adquirindo as outras tonalidades, né? Que vai gerar aí as outras cores. Eu já vou passar um pouco mais para frente para a gente começar então esse estudo na sequência lógica entre primárias, secundárias e terciárias. Bem, como foi falado antes, né, essas daqui são as cores primárias. E aí, nem a gente viu a partir da mistura delas, que a gente vai caminhando uma de um lado para o outro, a gente vai obtendo essas outras cores, né, que vão gerando, então, a partir da mistura do vermelho com amarelo, a gente tem essas 3 cores, entre o amarelo e o azul, essas outras 3, e o azul e o vermelho, outras 3. Então, as cores secundárias, então, né, elas são obtidas a partir da mistura entre 2 primárias. Então, se a gente estiver fazendo em casa aí com a nossa própria roda de cor, né, a gente vai pegar o vermelho, o amarelo e o azul, e aí a gente vai
Entre o vermelho e o amarelo, a gente mistura o vermelho e o amarelo mais ou menos ali na mesma proporção. Pode usar uma acrílica, eu recomendo muito a acrílica para fazer esse estudo, porque ela é mais fácil de manusear. E aí, entre o vermelho e o amarelo, a gente vai descobrir o laranja. Entre o amarelo e o azul, vai surgir a cor verde. E entre o azul e o vermelho, a cor roxa. Então, a gente tem que as cores secundárias são o roxo, o laranja e o verde. E as cores terciárias, então, a partir da secundária, né, que a gente vai misturar uma cor primária com a sua secundária adjacente. Aí a gente vai ter, então, as cores terciárias, né? Então, a gente obtém uma cor terciária misturando o vermelho com o laranja. A outra cor terciária misturando o laranja com o amarelo. A outra cor terciária com o amarelo misturando com o verde. A outra, o verde mistura com o azul. A outra, o azul mistura com o roxo. E, por fim, o roxo mistura com o vermelho. E daí nós damos, então, início às cores terciárias também, né? Que seriam o vermelho alaranjado, um magenta seria o vermelho, violeta seria um magenta, né? Um amarelo alaranjado, um amarelo esverdeado, o verde azulado e o azul violeta, né? Bem, escolher e aplicar um esquema de cor ou uma seleção de cores que se relacionam na pintura vão fazer com que você consiga, então, na sua produção artística, chegar numa unidade, numa harmonia, ou então provocar contrastes dinâmicos ou tonalidades mais neutras, né? Então, agora a gente vai ver um monte de combinações de cor, né? Explorar essas relações cromáticas que a gente consegue ter a partir desse início aí com a roda das cores. A explorar esses esquemas assim é interessante, são coisas que são atividades que são possíveis de serem feitas em casa para a natureza das cores, dessa relação das cores virar mais palpável e praticar essa mistura das cores. Bem, então, a gente tem um esquema de cores complementares. O que são esses esquemas de cores complementares? As cores complementares são aquelas que estão diretamente opostas no círculo cromático. Então, o vermelho é complementar do verde. O que isso significa? Quando são colocados juntos um ao outro, vermelho e verde, eles aumentam, eles fazem com que pareça ser mais luminoso, né? Aquele esquema que eu estava falando para vocês, do azul com o laranja, ou um azul um pouquinho mais violeta, mais fechado, com o amarelo alaranjado, né? Isso são exemplos de combinação que trazem dinâmica, aquilo que a gente falou do trailer, do pôster do filme, que vem no azul. Se for um azul mais escuro, ele vem naquele amarelo alaranjado. Se for um azul mais claro, ele vem no laranja mesmo. E que isso cria dinamismo para a imagem, traz a mensagem, né, de ação. Agora, as complementares, quando misturadas entre si, elas têm a capacidade de se anular, se neutralizar. Elas vão acinzentar a outra. Bem, o esquema das tríades são 3 cores que formam esse triângulo equilátero aí. Aí, isso daí são propostas para vocês colocarem lado a lado, né? Vamos supor, desenha uma imagem, um cubo ou um prisma com alguns lados e vai testando essa combinação, jogar um do lado do outro para vocês verem os efeitos que
que são obtidos, né? E são efeitos que criam harmonia, né? Eles entre si, eles trazem uma certa unidade e eles provocam algum efeito cromático, né? Rola essa relação. E aí a tríade, né? Não é só esse azul arroxado com laranja avermelhado e o amarelo esverdeado, não. É qualquer esquema de cor que consista nesse triângulo feito dentro do círculo. Então, ele pode muito bem ser magenta, com amarelo alaranjado e o verde azulado. Bem, aí tem o duplo complementar, então, ele forma um quadrado não, um retângulo, né, nessa roda de cor, para criar esse tipo de esquema cromático. Ele vai então ter dois pares de cores complementares ou então ele se chama duplo complementar, né? Aí temos também os análogos. Os análogos são feitos de cores que aparecem lado a lado, três tonalidades que aparecem lado a lado dentro da roda cromática. Eles são bons para uma unidade, porque as cores já estão relacionadas, elas já têm uma relação direta entre si, né? Elas estão logo ali lado a lado. E, aí você pode fazer também, e esse esquema de cor você pode fazer ele um pouquinho mais, mais enxuto, né, com poucas tonalidades, mas ele também pode ser muito amplo, porque você pode, dentre essas cores análogas, misturar e criar muito mais outras tonalidades dentro desse mesmo esquema, né? Então, aí você mistura aquele azul normal com azul violeta para obter mais um outro tipo de azul, ou então um pouquinho mais do verde, e aí você vai obtendo uma grande gama, né, de cores. Nesse. Aí temos a complementar dividida, que consiste em uma cor principal e uma cor e cores exatamente ao lado da sua complementar. Então, ela também cria um certo dinamismo, mas ela não cria aquele contraste que a complementar criaria. As propriedades das cores, que são tom, a saturação e os valores, nos ajudam na indexação da cor. Ou seja, elas nos auxiliam a indexar, a descrever e categorizar. Então, por exemplo, se a gente tem um objeto vermelho, e aí a gente quer saber, esse vermelho é um vermelho mais alaranjado ou é um vermelho mais rosado? Esse vermelho, ele é mais brilhoso, vibrante, ou ele é um vermelho mais escuro? Então, assim, a gente consegue ter mais assertividade, ganha capacidade de descrição, porque a variação de cores é muito grande, né? A gente tem à nossa disposição infinitas cores. Bem, então a gente começa falando do tom, né? O tom seria, então, usado como cor, né? E ele refere às famílias a qual aquela cor pertence. Por exemplo, um rosa, um magenta, um vermelho carmim, eles pertencem à família dos vermelhos, né? Um azul ftalo, um azul ultramarino, um azul cerúleo, eles pertencem à família dos tons, à família dos azuis, né? Então, todos eles são tons, né? Já os valores, cada cor e cada tom vai poder variar entre si em valores. Isso quer dizer que uma mesma cor pode ter valores diferentes. Mas dentro do próprio círculo cromático, as cores entre si, as relações do círculo cromático entre si, elas também possuem questão de valor diferente. O que seria então esse valor? O brilho ou a luminosidade da cor. A gente percebe que quanto mais perto do amarelo ali,
mais luminosidade possuem essas cores. E quanto mais afastado no amarelo, mais aproximado no violeta, mais escuras são as cores. Mas, enfim, entre si também, essas cores podem ter mais luminosidade ou menos luminosidade, como a gente vai poder ver no próximo slide com o círculo cromático, que vai ter as variações de brilho e luminosidade dentro das mesmas tonalidades. Então, vamos vendo aí o círculo cromático com as variações de valores, né, e luminosidade dentro de cada tonalidade. Então, quanto mais para a borda, mais luminoso. Quanto mais para o centro, menos luminoso. Lembrando que ali no centro, né, se assemelha a um preto e tudo, o preto não é considerado cor, né? O preto é considerado a ausência de cor. Então, nós temos aqui, para fazer esse círculo cromático, a gente pode ir fazendo como? Então, a gente pode ir colocando mais, diluindo melhor a tinta, né? Se é a aquarela ou a acrílica, pode ir colocando mais água para diluir a pigmentação. Ou então pode adicionar o branco também. E no caso de ir escurecendo, não recomendo a adição de preto, né? O mais interessante seria fazer a escala de escurecimento com as complementares, que a gente também vai ver assim. A saturação da cor, também chamada intensidade ou croma, se refere ao nível de brilho da cor. Uma cor muito saturada é muito brilhante. Muitos iniciantes que estão querendo criar pinturas que são muito brilhantes e coloridas e tal, usam geralmente cores muito saturadas. Mas isso pode inclusive ser meio negativo, porque as cores brilhantes entre si, elas podem competir demais pela atenção do olhar, né? Então, cria-se uma atmosfera um pouco confusa. O ideal é que seja escolhida assim tenha uma certa harmonia entre cores mais saturadas e cores um pouco mais neutralizadas, né? Um pouco menos saturadas. As cores neutras são as cores de baixa saturação. Elas não estão no círculo cromático, mas elas aparecem em todo o nosso redor na natureza e podem dar um efeito meio calmante na nossa arte. Os neutros são os cinzas e os marrons. E todos os neutros contêm as 3 cores primárias na composição. Vai variar apenas a proporção e a quantidade. E aí artistas usam para complementar, né? E aí a gente tem aqui 3 exemplos de saturação e intensidade para mostrar como às vezes pode ficar carregado demais ou apagado demais, e como que fica o equilíbrio entre as cores muito saturadas e as cores um pouco mais apagadinhas. Na letra A, a gente tem muito saturadas, apenas saturadas e brilhantes, então elas se vê muito enérgico, né? A B são as cores de baixa saturação e a C a gente tem uma harmonia entre baixa saturação e alta saturação. Para um bom sucesso de pintura, a gente precisa ter um bom padrão de valores pela pintura, né? Que significa um arranjo bem distribuído de partes escuras, claras e medianas. E aí isso vai fazer com que o design seja efetivo, deixe ele mais agradável ao olho. Também ajuda a comunicar qual que é o ponto, né, da pintura mais claramente. E assim, não nunca pode, mas a pintura preferencialmente ela tem que ser predominantemente clara ou predominantemente escura. Se ela for muito equilibrada entre claros e escuros, vai faltar movimento, vai faltar drama, vai ser uma coisa mais assim, não vai ter drama, não vai ter movimento.
E aí uma dica é fazer um preto e branco da sua pintura para você olhar. Se você vê que a separação dos elementos e objetos estão tipo claras, sem você precisar que as cores apareçam, significa que os valores estão bem distribuídos na pintura. Aí a gente tem aqui os exemplos, né, de pintura predominantemente clara e pintura predominantemente escura. E aí, demonstrando a importância do valor, essa mesma cena ela aparece pintada 3 vezes. E aí, a primeira das 3 pinturas ela usa a mesma quantidade certa de cor e valores. A outra pintura usa as cores corretas, mas os valores são muito parecidos com os outros. E a última pintura, né, que é essa com as árvores vermelhas, ela usa todos os valores corretamente, mas ela usa as cores erradas. E aí, qual que, tipo, entre a segunda e a terceira imagem, né, qual que tá melhor, qual que tá mais interessante? É a que tá com as cores erradas, porque os valores estão ali mostrando, estão deixando mais determinado ali o desenho, ele tá mais interessante, tá mais harmônico no fim, no o resultado. E aí, para o estudo dos valores, né, esse é um exercício básico que é recomendado fazer, que é a escolha de um objeto que esteja parcialmente iluminado, para que a gente tenha, então, essa capacidade de determinar quais são os pontos de iluminação, quais são os pontos de penumbra, quais são os pontos de sombra. E aí a gente vai poder, então, saber bem direcionado aonde que a gente vai aplicar cinza e onde que a gente vai aplicar preto e onde a gente aplica branco. Com isso, a gente tem os valores, e aí a gente pode adicionar a cor que quiser, desde que respeite os valores. Uma dica é que cores muito brilhantes e vibrantes, elas podem parecer que elas são mais claras do que elas realmente são. E aí, para a gente ter uma visão mais assertiva do tipo de cor que a gente está colocando, de qual que é o valor da cor que a gente está colocando, o ideal é que a paleta que a gente vai usar de base, ela seja de uma cor cinza clara. Já as temperaturas de cor, né, são as sensações que as cores vão provocar na gente, quando a gente olha para elas. E então a gente tem que as cores quentes são os vermelhos, amarelos e laranjas, e as cores frias são os azuis, roxos e verdes. Dá pra gente dividir o círculo cromático ali certinho no meio, metade quente, metade mais fria. Mas dentro de uma mesma família de cor, por exemplo, os amarelos, né, que foi usado como exemplo ali no canto superior à direita, dentro dessa mesma família de cor a gente pode ter diferentes temperaturas, né? A gente vê que o amarelo da esquerda, ele tem uma tendência maior, ele chega um pouco mais para o lado do vermelho, enquanto o outro amarelo, ele está mais próximo do azul. Então, o que significa? O que está mais próximo do vermelho vai aparecer mais quente, mais vibrante do que o outro. Também existe a relatividade da temperatura de cor. O que é essa relatividade? Uma mesma cor, ela, quando colocada em adjacência com outras cores, ela pode parecer mais ou menos quente. Nesse caso, na letra A, que ela foi colocada junto com o coral que é formado por amarelo, vermelho predominantemente, apesar dele ser pastel, ele é formado por duas cores que são quentes, enquanto o rosa que está dentro, ele é formado por um vermelho bem azuladinho, então ele já é menos quente. Então ele parece ali mais frio do que o exatamente mesmo rosa que está circundado adjacente pelo azul, porque o azul é uma cor mais fria. Então, como que a gente resume? Se você quer colocar uma cor parecendo mais quente, você coloca uma cor mais fria que ela, adjacente a ela. Se você quer fazer uma cor parecer mais brilhante, mais clara, você coloca em adjacência com ela uma cor mais escura que ela. Se você quer parecer
que ela pareça mais brilhante e vibrante, você coloca uma cor mais pastel junto a ela. Agora, a relação da luz com o efeito de cor, luz e sombra. Então, também mais uma coisa que a gente vai utilizar dos contrastes também, sempre pensando na questão de contrastes, de claro, escuro, quente e frio. A gente vai ter, então, os objetos, né? E os objetos, eles precisam receber um ponto de iluminação. Essa iluminação vai causar, então, em alguns pontos, sombra também, né? A gente está falando de uma luz dura, e aí para a gente poder gerar esses contrastes, né? E aí, se a gente tem uma luz amarela que é calorosa, e tipo uma luz do sol, a gente vai ter cores, da onde está sendo iluminado por ele, muito vibrantes. Então, logo, a sombra dela que vai ser gerada vai ser uma sombra de cores mais frias. Agora, se a iluminação que a gente está representando for uma iluminação mais fria, a gente vai ter sombras com cores mais intensas, mais quentes. Bem, em termos de pigmentos, né? Então, a gente tem dois tipos de pigmentos. A gente tem os pigmentos minerais e a gente tem os pigmentos sintéticos, né? Os pigmentos minerais, eles são majoritariamente, eles trazem consigo características de alta opacidade, baixa vibração e baixa alteração em misturas, né? Na hora que vai misturar um com o outro e tudo mais, eles são um pouco mais estáveis, por assim dizer, eles sofrem menos influência. Já os pigmentos sintéticos, eles possuem alta transparência, alta vibração e alta alteração em misturas. Isso significa que basta um pouquinho ali daquele pigmento que você consegue colorir muito mais aquele meio, né? E aí nós temos uma infinidade de pigmentos, infinidade de possibilidades com eles. Podem ser misturados os pigmentos minerais com sintéticos, dependendo do que se quer criar. E depende de quais são as intenções, né? Depois dos pigmentos sintéticos foi possível criar muito mais coisas transparentes, né? Muito mais vibrações e tudo. Então, recapitulando, né, para poder fazer o próprio círculo cromático, a gente tem ali, para aprender, a gente vai entrar na fase de misturar as cores, né? A gente vê as possibilidades, algumas possibilidades e empregabilidades. A mistura entre entre duas primárias gera as secundárias e as misturas entre as secundárias com as primárias geram as terciárias. Aqui a gente vai acompanhar um vídeo que eu fiz. Vocês não reparem, eu vou colocar meu braço ali na frente, tudo mais. É a primeira vez que eu faço vídeo assim. Que é um vídeo que eu vou misturar, então, duas primárias para criar uma terciária, né? Que aí eu estou misturando o azul com o amarelo para criar o verde. E, por sua vez, eu vou misturar ele ali com o vermelho para mostrar que eles se anulam ao misturar o verde com o vermelho, já que eles são complementares. Depois, na segunda parte do vídeo, eu começo a fazer uma escala cromática do próprio vermelho, em que eu vou deixando ele mais escuro com a adição de um pouquinho do verde. Cada vez eu colocando um pouquinho mais de verde e a gente vai vendo a tonalidade. E eu termino fazendo, então, a escala de cor no vermelho, em que eu vou deixando o vermelho cada vez mais claro com a adição da pigmentação branca também. Então temos aí alguns conceitos que foram falados anteriormente, colocados em prática no mesmo exercício. Já nesse slide nós temos o que? A questão da vibração da cor, como as cores têm suas vibrações características. O que eu estou mostrando aí? Aí é um exercíciozinho de reintegração cromática muito utilizado para restauração.
Quando a gente olha para o lado esquerdo, né, para a figura da esquerda, a gente tem um retângulozinho e um quadradinho, que a vibração cromática que está me dando é um certo lilás. Mas aí eu apliquei um zoom, que é ao lado direito, para mostrar que que os dois quadradinhos eles foram feitos única e exclusivamente com pontinhos e traços de magenta e azul. Em nenhum momento foi empregado um lilás ou foi feita uma mistura do pigmento azul com o magenta para gerar um roxo. Mas os dois juntos, eles lado a lado conseguem emitir uma mesma vibração do roxo, de forma que de longe eu vou entender roxo, porém de perto, quando eu vejo, é magenta e azul. São duas cores distintas, com vibrações diferentes, mas elas conseguem dar. Então, isso é muito interessante, porque isso é muito, por exemplo, aplicado para reintegrações cromáticas, quando a gente tem uma perda da matéria, uma perda ali daquela cor ou daquela informação de uma arte, e a gente, para refazer sem que a gente imite como era, né, para não correr o risco de criar um falso histórico, a gente usa desses jogos de tracinho e ponto com as cores para dar a impressão de que aquilo ali está completo. A gente completa a informação sem fazê-la de novo, sem criar um falso histórico, que seria um. Aqui, nesse exemplo, a gente está vendo um emprego da mesma cor, né? Tudo roxo, que foi usado diferentes valores, uns quentes e outros frios, e colocados lado a lado ali em pontos focais certos, uns pontos de iluminação, uns pontos mais escuros e tudo, lado a lado, eles conseguem transmitir para a gente uma ideia de profundidade, né, da cena e uma ideia de textura também, quase que aveludada ali daquele chão, né? E a iluminação também, a gente consegue perceber de onde está vindo a iluminação e onde faz sombra. Já os neutros, né, que seriam os cinzas ou marrons, como já foi dito anteriormente, mas aí está mostrando um exemplo, eles são obtidos através da mistura das três primárias. E aí, para suavizar a iluminação, você pode adicionar o branco ou não, né? O ajuste de valor é feito através da proporção de pigmento, então se você quiser uma coisa um pouco mais escura e tudo mais, tá? Você vai ter que carregar para os lados dos azuis. Se você quiser um marrom que seja um pouquinho mais claro, você carrega para o lado dos amarelos. Já o preto, né? O preto é muito delicado na hora de você usar um preto na arte, né? Porque ele geralmente tem um poder de ele tem um poder de ação muito rápido, um pouquinho assim só já pode comprometer e acabar matar a sua cor completamente. Então, muitos artistas chegam a nem usar preto, eles preferem ir fazendo esse jogo de mistura das cores, né, para poder dar uma impressão para escurecer, né? Eles escurecem as próprias cores, dando uma impressão de um quase preto ali, para não ter que usar preto, porque o preto tem altas chances de errar na mistura. E muitas vezes eles usam também, né, um dos artifícios das cores é usar tons roxos, que tendem mais para o roxo e violeta, né, para as áreas que sejam de mais escuridão. Assim como a gente viu que para a gente neutralizar, criar cinzas ou marrons em uma cor, a gente precisa ter a adição da sua complementar, a gente precisa descobrir também como é que a gente cria cores que sejam vibrantes, né? A gente tem que saber se a gente quer ela vibrante ou mais apagadinha. E a gente tem que saber como obter elas mais vibrantes ou apagadinhas. Então, para a gente conseguir uma coisa mais vibrante, a gente teria que pegar cores secundárias e terciárias que tendem para o mesmo lado. Então, por exemplo, a gente pega um
roxo vibrante com um azul ultramarino, que ele também tende um pouco mais para o vermelho. Então, a gente vai ter uma mistura que seja mais vibrante. Então, se a gente tem a mesma tendência de vibração, a gente vai conseguir uma cor mais vibrante. Então, vamos lá. Aí a gente tem aí o exemplo, né, desse que eu dei do magenta, do roxo, com o azul ultramarino. E aí a gente tem no outro lado, que é uma cor mais apagadinha, a gente tem o fitalo azul e a gente tem o amarelo cádmio juntos. E aí tem uma cor mais apagada. E aí, finalizando, né, a gente tem que pensar na relação da cor e emoções, né, que a gente falou disso o tempo todo, enquanto a gente estava aqui na aula, e foi comentado mais cedo que o próprio Goethe, né, chegou a antever esse efeito das cores na gente e tudo mais. As cores, elas também vão indicar muita coisa, e elas podem ser simbólicas também, né, elas podem estar associadas a algum simbolismo. Então, a gente tem mais ou menos assim os estudos, e vai variar também as relações e a forma como a gente percebe. Algumas coisas variam de acordo com a cultura, mas algumas outras não. Algumas coisas são da nossa relação mesmo externa com a natureza. Mas então a relação da cor com as emoções que a gente tem majoritariamente, assim, né, que é como aparecem, é que o amarelo, por ser a cor do sol, ele é relacionado com emoções de conforto, felicidade, esperança e positividade. O vermelho, que sempre é associado também com fogo e sangue, vai transmitir paixão, força, energia e poder. Também essa questão vibracional, né, da cor, vai trazer coisas mais fortes, né? O rosa, ele é frequentemente associado à energia feminina, ao amor e ao romance, e possui efeito calmante. O azul, quando em tons pastéis, ele geralmente é associado à água e ao céu e provoca calma e serenidade. Mas quando ele está em tons escuros, eles remetem à tristeza e desespero. O violeta, por ter sido o pigmento mais caro do mundo na época, ele quase sempre está associado à sofisticação, elegância, dignidade, riqueza. Então, ele é sofisticação. O preto, ele está muitas vezes associado à ausência, né, à morte. Então, ele traz consigo uma carga de formalidade, solenidade, medo, terror. O branco já nos remete à bondade, à inocência, à pureza e à calmaria, né? Quando a gente pensa em coisas brancas, símbolos brancos, vem, né? Pomba da paz é branco. E a gente tem isso aí, com a calmaria. O verde, que é a cor da natureza, a gente já comentou mais cedo, né, na questão dos hospitais. Ele é mais calmante, então, para os olhos. Inclusive, é por isso que os quadros antigos, as lousas, né, de escola antigas, elas eram verdes, porque é o conforto térmico do olho. Conforto cromático, quer dizer. E aí, como ele é formado pelo amarelo e o azul, ele combina a calma do azul, né, com o conforto e o calor de sol do amarelo. Já o laranja, que combina a vibração do amarelo com a vibração do vermelho, ele é associado com vigor, entusiasmo e criatividade também. E aí estamos com uma leitura complementar, né? Eu vou colocar o link ali, vai ser disponibilizado. Queria agradecer pela atenção e até a próxima aula. E até o nosso encontro em breve também.